Estamos juntos mais uma vez, né? Hoje nós queremos trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida sobre o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, passando né, pela sexta-feira da paixão de Cristo, paixão que é o sofrimento, ali onde Jesus Cristo, antes mesmo de morrer, já estava sofrendo. E depois vem o sábado de aleluia, né, aquele sábado da preparação para a ressurreição. Enfim, chega-se ao domingo de Páscoa, e aí nós vamos vendo que Páscoa é a ressurreição de Cristo. Nós às vezes, né, escutamos muito as pessoas querendo comparar a Bíblia, né, com outros livros, querendo comparar Jesus Cristo com outros líderes da história, mas nós vamos vendo que o único em que dividiu a história em dois tempos, antes e depois, só Jesus Cristo. Só existe antes e depois de Jesus Cristo. Quando nós vamos vendo, né? Se você for lá na China, e se você for procurar lá o sepulcro de Buda, você vai vendo lá que está lá o sepulcro de Buda, está lá o resto mortais de Buda. Se você for na China, você vai também procurar lá o sepulcro de Confúcio, é um filósofo, e você vai ver também que está lá também os restos mortais de Confúcio. Se você também for na Arábia Saudita, né, o fundador do islamismo, Maomé, se você for na Arábia Saudita, você também vai encontrar lá os restos mortais de Maomé. Se você for na França, lá em Paris, você vai encontrar os restos mortais de Allan Kardec, o fundador, né, do Espiritismo. Se você for, às vezes, andando aí procurando esses ditos líderes todos, aí que quer se comparar com Jesus Cristo, que às vezes as pessoas, ou suas religiões, quer comparar com Jesus Cristo, todos eles, você vai encontrar os restos mortais dele lá. Isso vai provar que ele morreu e acabou. Mas se você for em Jerusalém, se você chegar lá, eu estive lá em Jerusalém, né, e quando entramos lá no túmulo, onde Jesus foi sepultado, e lá dentro do túmulo, na porta, né, tem lá uma plaquinha que está escrito "He is not added, for he is risen", que está escrito ele não está aqui, ele ressuscitou. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 6, diz assim, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Meu irmão, Jesus Cristo, ele não é um líder político, Jesus Cristo não é um líder religioso, Jesus Cristo não é um líder somente para uma era ou somente para um tempo. Jesus Cristo, ele foi o único Filho de Deus que veio para trazer salvação para o mundo. Ele é o único que nos leva até Deus, ele é o único que salva a tua alma, que salva a minha alma. E se um dia você tiver o prazer de ir em Jerusalém, você vai ver que o túmulo dele está vazio, porque ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo sendo ressuscitado. Diz a Bíblia que quando ele estava ali na cruz do Calvário, estava sendo crucificado, e no momento em que ele inspirou e diz: Pai, está consumado, a palavra de Deus diz que os céus se enegreceram, a terra tremeu, e aí o véu do templo se rasgou do alto a baixo, aquele véu que media 28 metros de largura, 8 metros de altura, 30 centímetros de espessura, o qual nem duas juntas de boi rasgava, mas para provar que foi a mão de Deus que estava novamente religando o homem até ele, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando que era Deus, acabando com aquela separação. Hoje não existe mais separação entre o homem e Deus, mas se você quer saber, é porque hoje o túmulo está vazio. Então a tua Páscoa não deve ser comemorada de uma outra maneira. A tua Páscoa é você relembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se você tiver o prazer de rodar pelo mundo, pela França, pela Arábia Saudita, pela China, pelo Japão, por onde você passar, esses líderes religiosos em que estão aí dizendo que foram seres iluminados, que foram homem melhorado, nós queremos dizer que a Bíblia diz, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo
veio e habitou-se entre nós, o Verbo se fez carne, o Verbo que era Deus, ele encarnou entre nós, sofreu o que nós sofremos, passou o que nós passamos, até mais, morte de cruz, pelo seu pecado, pelos meus pecados. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: só existe Jesus Cristo, não existe ser iluminado nenhum que vai te dar salvação. Talvez você está andando aí nessa vida de engano e pensando assim: mas se eu morrer, depois eu vou reencarnar e voltar melhorado. Eu quero dizer para você, isso é um grande engodo, isso é uma grande mentira, isso é uma grande farsa, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu irmão, você tem uma vida para você viver. A palavra de Deus diz no Salmo 90, que a nossa vida aqui na terra, ela vai 60, 70, e muitos por sua robustez chega lá aos 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseira. A Bíblia está dizendo que a nossa vida passa, a tua vida está passando. Talvez você já viveu mais do que você ainda vai viver, ou talvez você é novo, ainda vai viver muito ainda. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo assim a sua vida vai passar. Você deve meditar para onde é que você vai passar a eternidade. Não são esses dias limitados aqui. Jesus Cristo, ele morreu por você. Agora está chegando a semana da Páscoa. Não é uma semana de você assistir um filme e chorar. Não é uma semana de você pegar e comprar bombom ou comprar bacalhau. É uma semana de uma reflexão. Você não deve viver somente uma semana santa. Você deve viver uma vida santa, uma vida consagrada, como diz a palavra de Deus, né? Que nós venhamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não é uma semana santa, uma sexta-feira da paixão de Cristo, ou um sábado de aleluia, ou um domingo de Páscoa. O que nós devemos viver é Jesus Cristo ressuscitado dentro de nós. É vivermos uma vida santa ao invés de uma semana santa. Quero trazer essa palavra de reflexão para você. Medite nisso. Se você for lá em Jerusalém, você vai ter o prazer de entrar no túmulo de Jesus. E você vai ver escrito lá, na tabuinha lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra para essa semana que é chamada Semana Santa. Deus te abençoe. Amém?